alguns anos atrás, eu estava cumprindo o dever de rega com alguns irmãos e irmãs de idade semelhante. Eles eram tão animados e responsáveis, frequentemente eram elogiados por outros, e eu os admirava muito. Queria um dia ser igual a eles e ser admirada por eles. Mais tarde, eu fui transferida para outra igreja. Não demorou e um líder foi designado, um falso líder, e substituído por não fazer o trabalho prático. E eu fui eleita, líder da igreja em seu lugar. Os irmãos e irmãs que me conheciam me encorajaram. Deus está levantando você. É melhor apreciar. Eu sabia que esse dever seria uma grande responsabilidade. E eu senti que era uma grande chance para mostrar serviço. Se eu me saísse bem, eu seria admirada pelos irmãos e irmãs. Em silêncio, eu tomei a decisão de fazer tudo para cumprir bem esse dever. Depois disso, em cada reunião que havia de grupo, eu disse que, como líder anterior, não tinha feito trabalho prático e tinha falado negativamente, e todos estavam muito chateados com ele. Eu tive de me lembrar, com frequência, que os irmãos e irmãs eram agora capazes de discernir falsos líderes e esperavam que eu fizesse o trabalho prático. Tinha que me esforçar muito para ganhar e conquistar a aprovação de cada um deles. Como uma líder da igreja, eu devia ser proativa na igreja e estar disposta a sofrer mais do que os outros e ser capaz de fazer mais sacrifícios do que todos os outros. Devia ter mais fé do que os outros quando provações aparecessem e não me tornar negativa quando isso acontecesse. Devia ser melhor do que os outros na igreja em todos os sentidos, para que assim todos me elogiassem sempre. Dominada por tais pensamentos, eu me ocupava com as reuniões dos grupos e dormia tarde todos os dias. E também, às vezes, quando conversava com os outros, eu deixava escapar, de propósito, o quanto eu estava ocupada com o trabalho da igreja e que dormia muito tarde. Quando ouviam isso, eles achavam que eu era muito responsável e disposta a sofrer. E sempre me diziam que eu devia cuidar de mim mesma. E, além disso, eles me presenteavam com iguarias e bebidas que traziam de suas casas. Sempre que um deles estava num estado ruim, eu corria para apoiá-lo, chovesse ou fizesse sol. Em reuniões, eu dizia aos irmãos e irmãs que fulano de tal tinha se sentido negativo, mas que tinha voltado a ser positivo após a minha comunicação. Pensavam que eu era amorosa, a despeito da minha idade. Para pegar o jeito do trabalho da igreja, quando aparecia um possível novo crente, eu corria para pedir que o diácono evangelístico comungasse com ele. E, às vezes, eu mesma ia dar testemunho. O trabalho evangelístico começou a avançar. Em uma reunião, eu disse aos outros: estão vendo? Nosso trabalho evangelístico não era tão maravilhoso antes, mas agora, todo mês, pessoas estão aceitando a obra de Deus e nós devemos fazer um esforço ainda maior. Os irmãos e irmãs sentiam, então, que o trabalho evangelístico tinha sido assumido desde a minha chegada e eles me admiravam e idolatravam ainda mais. Quando eu comunicava minhas experiências em reuniões, eu exagerava alguns casos de entrada positiva. Eu temia que, se falasse demais da minha corrupção, os outros pensariam que eu era frágil diante dos problemas e de estatura pequena. E não me admirariam mais. Assim, eu tendia a dizer muito pouco sobre eu ser negativa ou fraca, ou sobre como revelava a corrupção. Quanto a como eu buscava a verdade, praticava a palavra de Deus, e como eu fazia meu dever com fé e via a orientação de Deus. Eu falava muito disso, narrando cada detalhe. Visto que eu comungava desse modo por muito tempo, os outros pensavam que eu era muito boa em buscar a verdade e que eu sempre conseguia encontrar a senda da prática, e eles me procuravam para comungar quando tinham dificuldades. Depois de um tempo, todos os aspectos do trabalho da igreja começaram a avançar. A fé das pessoas crescia e cada vez mais pessoas queriam cumprir seu dever. Quando eu vi esse sucesso, ainda senti mais que eu era um pilar da igreja. Minha postura era ereta e eu passei a falar com mais ousadia para onde quer que eu fosse. Eu pensei que estava me saindo bem, como líder da igreja, que a minha posição era merecida. Quando eu trabalhava com os outros, eu sempre assumia a dianteira. Eu me exibia como se fosse melhor do que eles, para que me admirassem.
Mas certa vez tivemos de alugar uma casa para nos reunir. Um diácono e um irmão que era meu parceiro de trabalho foram verificar a casa. Eu pensei, eu deveria ter a última palavra nessa questão tão importante. Você não pode aprová-la sem que eu a veja. Mas eu sabia em meu coração que esse irmão era mais velho e mais experiente e que ele saberia, melhor do que eu, se a casa serviria ou não. Mas eu quebrei a cabeça pensando em como poderia mostrar que eu era esperta. Quais detalhes e questões também devem ser considerados no aluguel de uma casa. Aí eu levantei algumas perguntas e mandei investigarem. Encontraram alguns problemas na casa que iríamos alugar e quando meus colaboradores descobriram, disseram: estamos envergonhados. Somos mais velhos do que você, mas não contemplamos as coisas com tanto cuidado quanto você. Eu fiquei tão satisfeita comigo mesma ao ouvir isso. A partir de então, todos me procuravam para buscar respostas e discutir assuntos. Com o passar do tempo, aqueles com quem eu trabalhava se tornaram passivos, esperando a minha opinião. E por isso eles começaram a depender cada vez mais de mim. Aos poucos, eu descobri que o meu prestígio entre os colaboradores tinha se estabelecido e que eu precisava opinar em todos os assuntos da igreja. Os irmãos e irmãs queriam que eu comungasse com eles em todas as dificuldades e eu senti que eu realmente era indispensável para a igreja. E muitas vezes eu me sentia satisfeita comigo mesma. Às vezes pensava que pessoas admiradas sofrerão infortúnios. Isso me incomodava e eu me perguntava, todos me admiram tanto, será que eu me desviei? Mas então eu pensava, eu sou uma líder. Os irmãos e irmãs devem me procurar com seus problemas. E existem alguns problemas que eu sei que eu posso ajudar a resolver. E é normal que dependam de mim. Eu posso ajudar e não tem problema nisso. Quem não gosta de estar com alguém que o ajude? Assim, ignorei os alertas e as reprimendas do Espírito Santo e não examinei meu estado nem a senda em que eu estava. E em vez disso, eu continuei na mesma senda errada e foi só quando Deus me castigou e disciplinou que o meu coração entorpecido começou a se conscientizar. Quando acordei certa manhã, meu olho esquerdo doía muito. Eu fiquei chorando. E quando eu olhei no espelho, eu vi que todo o lado esquerdo do meu rosto estava enrijecido. Eu não conseguia fechar o olho e nem mexer a boca. Eu não sabia o que tinha acontecido. Numa reunião, à tarde, uma irmã ficou chocada ao me ver e disse que era paralisia facial e que eu deveria procurar um médico imediatamente. Se eu esperasse, o meu rosto poderia nunca mais voltar ao normal. É sério? Foi um golpe duro demais pra mim e deu um branco na minha mente. Como eu, tão jovem, poderia ter essa doença? Eu nunca o imaginei. Se era verdade que o meu rosto podia ficar todo distorcido, como eu poderia cumprir o meu dever? Como encararia as pessoas? Fiquei totalmente atordoada e então meu coração enfraqueceu. Todos estavam discutindo a minha doença, mas a minha cabeça estava um caos. Eu fiquei sem qualquer energia. Minha volta para casa naquele dia foi confusa. Eu queria orar a Deus, mas não sabia o que dizer. Tudo que eu conseguia fazer era pedir que Deus me guiasse para aquietar meu coração e buscar sua vontade. E, de repente, lembrei-me de um hino das palavras de Deus. Quando lhe sobrevier o sofrimento da doença, como deve experimentá-lo? Você deveria vir para diante de Deus para orar, buscando sua vontade e examinando que tipos de transgressões você cometeu e que corrupções ainda não resolveu. Você não pode deixar de sofrer fisicamente. Só temperadas pela dor, as pessoas podem deixar de ser desenfreadas e viver sempre diante de Deus. Quando se sentem transtornadas, as pessoas sempre oram, refletindo sobre em que podem ter errado que ofendeu a Deus. Isso é benéfico para elas. Quando as pessoas sofrem grande dor e provações, isso não acontece por acaso. Sim. As palavras de Deus dizem: quando as pessoas sofrem grande dor e provações, isso não acontece por acaso. Elas me fizeram perceber que a doença certamente não foi por acaso. Certo. Amém. A vontade de Deus estava por trás dela.
E ele estava me disciplinando. Eu devia refletir sobre mim mesma para descobrir como eu tinha ofendido a Deus. Vim para diante de Deus em oração. Deus Todo-Poderoso, estou doente e sei, no meu coração, que Tu estás me disciplinando e que estás usando essa doença para me alertar e fazer com que eu reflita. Mas estou tão paralisada nesse momento. Não identifiquei meus problemas. Por favor, ilumina-me para que eu possa aprender minha lição por meio dessa doença. Amém. Depois de orar, fiquei refletindo sobre isso, mas não consegui entender como eu tinha ofendido a Deus. Voltei para diante de Deus em oração e pedi que Ele me guiasse. Eu orei e busquei assim por alguns dias. Agradeço a Deus por ouvir minhas orações. Não demorou. Deus arranjou situações que me permitiram ver meus problemas. Certo dia fui para a casa da irmã Zal para uma sessão de acupuntura. Toda a família me perguntou como eu estava, temendo que eu pudesse estar desanimada. E durante a sessão, ela leu os princípios para lidar com as doenças e disse que eu não devia me preocupar, mas orar e confiar e ter fé. Mas já que, antes disso, ela tinha me dito que sem tratamento meu rosto ficaria distorcido para sempre, eu estava com medo. Eu realmente estava com medo. Quando a vi tão preocupada comigo, eu pensei, se os outros soubessem como eu realmente me sinto, pensariam que eu sou de estatura baixa? Sempre que alguém se depara com uma provação ou adoece, eu comungo com ele sobre as verdades relacionadas à fé, sentindo-me forte em minha fé. Mas agora que adoeci repentinamente, estou mostrando a minha falta de fé e expressando o meu medo e preocupação. Será que pensarão que só estive pregando doutrinas? Então eu sorri e disse à irmã Zal, realmente me sinto um pouco fraca agora que estou doente, mas acredito que tudo está nas mãos de Deus. Esse sofrimento físico não é nada. O que mais me dói é que não consigo encontrar a vontade de Deus, nem entender quais são os meus problemas. Estar tão entorpecida me atordoa. Admirada, ela olhou para mim e disse, você deve refletir sobre si mesma agora que está doente. Examine e tente entender a si mesma. E também busque tratamento. Porque você pode ter adoecido por sempre trabalhar demais. Você cumpre o seu dever o dia todo e nós respeitamos isso. Até mesmo agora você quer cumprir o seu dever. Vá com calma. Repreendi a irmã que trabalha com você por não fazer a parte dela. Eu a lembrei de estar mais atenta ao trabalho da igreja. Eu senti um desconforto quando ela disse isso, e assim eu a corrigi dizendo, eu não sou a única que faz o trabalho da igreja. Não me coloque num pedestal. Enquanto estava no caminho de casa, eu pensei, como ela pôde criticar a irmã por causa de mim? Aos olhos dela, eu sou mais responsável do que todos os outros? Eu devo estar sempre elogiando a mim mesma e menosprezando todos os outros. Eu pensei em como tinha escondido a minha fraqueza da irmã Zal e fingido ter uma fé tão forte. Eu não a tinha enganado? Estava refletindo sobre isso quando vi a irmã Zhang se aproximar e ela estava preocupada comigo e disse, você deve cuidar de si mesma. O que fará se essa doença imobilizar você? Quando ela falou com tanta franqueza para mim, eu fiquei com medo. E continuei andando e fiquei pensando nas palavras dela. Comecei a ficar nervosa e eu pensei, sou uma líder insignificante da igreja. A igreja consegue continuar bem mesmo na minha ausência. Como ela pôde perguntar o que eles fariam sem mim? Isso mostra que eu ocupei um lugar dentro do coração deles. O coração é o templo de Deus. Então, se eu tiver um lugar ali, não estou resistindo a Deus? Pensei em como sempre queria a aprovação e admiração de todos. Mas quando eu ouvi a irmã dizer aquilo, eu senti incômodo e também medo. Os outros irmãos e irmãs também tinham sido enganados por mim? Se os outros pensavam como a irmã Zhang, significava que eu tinha trazido as pessoas diante de mim. Eu estava na senda do anticristo.
lembrei-me de alguns anticristos que já tinha visto sendo expulsos e a minha coluna se arrepiou. Sentia que tinha me deparado com uma grande calamidade. Quando cheguei em casa, peguei meu livro das palavras de Deus e eu li isto. Pessoas com uma natureza arrogante são capazes de desobedecer a Deus, de resistir a Ele e cometer atos que o julgam e o traem e de fazer coisas para se exaltar e ter seu próprio reino. Se, por exemplo, 20 mil pessoas num país o aceitassem e fosse arranjado para você trabalhar lá, e eu o negligenciasse por um mês e lhe desse autoridade de agir por conta própria, em 10 dias saberiam de você. E dentro de um mês, todos se ajoelhariam diante de você, cantando seus louvores com cada palavra, elogiando sua percepção, alegando persistentemente que suas declarações são aquilo de que eles precisavam e que você é capaz de prover para as necessidades deles. Tudo isso sem nem ao menos mencionar a palavra Deus. Como você teria feito esse trabalho? O fato de essas pessoas serem capazes de tal reação provaria que o trabalho que você esteve fazendo não envolvia de forma alguma dar o testemunho de Deus. Ao contrário, dava apenas o testemunho de você mesma. E como alcançou tal resultado? Algumas pessoas dizem, o que eu comunico é a verdade. Nunca testifiquei de mim mesmo. Essa sua atitude, essa conduta, é a de tentar comunicar com as pessoas a partir da posição de Deus. E não a de ocupar a posição de um humano corrupto. Tudo o que você diz é conversa bombástica e fazer exigências aos outros. Nada a ver com você mesmo. Portanto, o efeito que você alcançaria seria fazer com que as pessoas o adorassem, invejassem e elogiassem até que, no fim, todas soubessem de você, o testificassem, exaltassem e bajulassem até as alturas do céu. Quando isso acontecer, você estará acabado. Não é essa a senda em que todos vocês estão agora? Se pedissem que liderasse milhares de pessoas, no início você exultaria, mas então ficaria arrogante e tentaria ocupar a posição de Deus. Em falas, gestos e não saberia o que vestir, o que comer ou como deveria andar. Não encontraria a maioria dos seus inferiores e aos poucos degeneraria e seria derrubado como o arcanjo foi. Todos vocês são capazes disso, não são? O que então vocês devem fazer? Se um dia realmente fosse chamado para fazer o trabalho e fosse capaz de fazer essas coisas, como o trabalho poderia ser expandido? Isso não seria preocupante? Quem ousaria deixar você ir para lá? Se fosse, não voltaria. Não daria atenção a nada que Deus disse e apenas continuaria se exibindo e dando testemunho de si mesmo, como se estivesse trazendo a salvação para as pessoas, fazendo a obra de Deus. E passando para as pessoas a sensação de que Deus tinha aparecido e estava aqui operando. E quando as pessoas o adorassem, você ficaria cheio de alegria. E até aceitaria se elas o tratassem como Deus. Uma vez que alcançasse esse estágio, estaria acabado. Seria eliminado. Sem você perceber, esse tipo de natureza arrogante acabaria sendo sua ruína. Esse tipo de pessoa trilha a senda dos anticristos. Enquanto outras pessoas podem usar sua posição para repetidamente testificar sobre si mesmas, se engrandecer e competir com Deus por pessoas e status. Elas usam vários métodos e medidas para fazer as pessoas adorá-las, constantemente tentando conquistá-las e controlá-las. Algumas até intencionalmente induzem os outros a pensar que elas são Deus, para que possam ser tratadas como Deus. Elas nunca dirão a alguém que foram corrompidas, que também são corruptas e arrogantes e que não as adorem. Que não importa quão bem se saiam, isso se deve à exaltação de Deus e que estão fazendo o que devem fazer. Por que não dizem essas coisas? Porque elas têm muito medo de perder seu lugar no coração das pessoas. É por isso que tais pessoas nunca exaltam a Deus e nunca dão testemunhos de Deus. Todos aqueles que vão ladeira abaixo exaltam a si mesmos e dão testemunho de si mesmos. Saem por aí se gabando e se engrandecendo e nem têm levado Deus a sério de modo algum. Vocês têm alguma experiência a respeito do que estou falando? Muitas pessoas estão constantemente dando testemunho de si mesmas. Sofri desse e daquele jeito. Fiz esse trabalho. Deus me tratou daquela maneira. Ele me pediu para fazer tal e tal. Ele me tem em alta conta. Agora sou assim e assado. Elas falam deliberadamente em certo tom
e adotam certas posturas. Algumas vêm a pensar que essas pessoas são Deus. Uma vez que chegaram a esse ponto, o Espírito Santo as abandonou há tempos. Embora sejam ignoradas nesses entrementes e não expulsas, sua sina está definida e tudo que elas podem fazer é esperar sua punição. Amém. As palavras de Deus perfuraram meu coração como uma espada. Eu era como diziam as palavras de Deus. Eu sempre me exaltava e me exibia em meu dever. Desde que tinha me tornado líder, eu pensava que para ser líder, eu precisava ser melhor do que os outros e ter mais estatura para receber a aprovação e admiração de todos. Quando comungava sobre minhas experiências, eu usava pretextos e dificilmente falava das minhas próprias fraquezas, temendo que os outros não me admirariam se soubessem que eu era tão corrupta quanto eles eram. E mesmo quando eu adoeci, fiquei negativa, comecei a me queixar e fiquei com medo, muito medo. Mas para manter a minha imagem, eu escondia meus sentimentos e só falava sobre coisas positivas para que os outros me idolatrassem ainda mais e pensassem que eu era muito positiva e como a minha fé era maior do que a dos outros. De toda forma, como líder, eu devia ficar acordada até tarde e sofrer mais. Correto. Intencionalmente, porém, eu sempre deixava escapar na frente dos outros como eu estava ocupada, até quando ficava acordada e o quanto eu trabalhava para que eles pensassem que eu era responsável e trabalhadora. O sucesso que eu via em meu dever se devia claramente ao Espírito Santo, mas eu nunca exaltava a Deus, só exibia o quanto eu tinha sofrido e me sacrificado para que todos me vissem como pilar da igreja, como se nada pudesse ser realizado sem mim. Eu sempre comungava desse jeito, enganando os outros, o que me levou a ser disciplinada com essa doença. Mas os outros achavam que eu tinha adoecido por trabalhar demais e a irmã com quem eu trabalhava foi repreendida por não fazer a parte dela, como se eu carregasse o maior fardo pela igreja. Eu tinha me exaltado e exibido dessa forma, enganando e enjaulando os outros, trazendo-os para diante de mim. Eu tinha sido abertamente hostil a Deus. Sim. Pensando nisso, eu fiquei com muito medo. A fim de fazer com que os outros me admirassem e me idolatrassem, eu usava todos os meios para me exibir e enganar os outros, levando-os a depender de mim até não haver mais espaço para Deus em seu coração. Buscavam minha opinião e aprovação em tudo. Não estivera eu reinando como uma rainha na igreja? A igreja deveria ser um lugar de adoração a Deus. Ao exaltar a mim mesma e trazer os outros diante de mim, eu não estivera tentando substituir Deus e transformá-lo em testa de ferro? Eu tinha resistido e traído a Deus como um anticristo. Tinha cometido o pecado terrível de ofender o caráter de Deus. E eu fiquei extremamente aterrorizada e eu tinha adoecido por ter enfurecido a Deus e agora ele estava mostrando a justiça. Eu me odiei por ser tão entorpecida e rebelde. E eu vi como o caráter justo de Deus não tolera ofensa. Prostrei-me diante de Deus para orar e me arrepender. Deus Todo-Poderoso, durante o ano passado eu não tenho servido a Ti, mas praticado o mal. Eu trouxe pessoas para diante de mim, competindo contigo pelo controle. Agi como um anticristo, de modo tão desprezível e vergonhoso. Amado Deus, eu realmente pratiquei o mal. Tomada de remorso, me senti envergonhada demais para encarar a Deus. Então, comecei a pensar: como pude embarcar numa senda tão errada? O que fez com que isso acontecesse? Li as palavras de Deus. Algumas pessoas particularmente idolatram Paulo. Elas gostam de sair, dar palestras e trabalhar. Gostam de participar de reuniões e pregar e gostam quando as pessoas as ouvem, as veneram e giram em torno delas.
Elas gostam de ter status na mente dos outros e apreciam quando os outros valorizam a imagem que apresentam. Vamos analisar sua natureza a partir desses comportamentos. Qual é a natureza delas? Se elas realmente se comportam assim, é o suficiente para mostrar que são arrogantes e convencidas. Elas não adoram a Deus nem um pouco. Elas buscam um status mais elevado e desejam ter autoridade sobre os outros, possuí-los e ter status na mente deles. Essa é a imagem clássica de Satanás. Os aspectos de sua natureza que se sobressaem são arrogância e presunção, uma relutância em adorar a Deus e um desejo de ser adorado. Tais comportamentos dão uma visão clara da natureza delas. Desde que a humanidade foi corrompida por Satanás, sua natureza começou a mudar. E aos poucos perdeu o senso de razão normal. Não agem mais como humanos na posição do homem. Desejam ultrapassar o status de homem. Anseiam algo mais elevado e grandioso. E o que é esse algo mais elevado? Desejam superar a Deus, superar os céus, superar tudo mais. E qual a raiz de por que isso aconteceu? No fim das contas, a natureza do homem é arrogante demais. A manifestação da arrogância é rebeldia e resistência a Deus. Quando são arrogantes, as pessoas tendem a estabelecer seus reinos independentes e fazer coisas para o seu bel prazer. Também trazem os outros para suas mãos, atraem para seus braços. Quando as pessoas são capazes de fazer essas coisas, significa que a essência de sua arrogância tornou-se como a do arcanjo. Quando sua arrogância alcança certo nível, determina que elas são o arcanjo e que vão pôr Deus de lado. Se você possuir tal caráter arrogante, Deus não terá lugar em seu coração. Amém. Amém. As palavras de Deus me deram um entendimento mais claro da essência do meu problema e vi a razão pela qual eu sempre me exaltava e exibia em meu dever. Era por causa da minha natureza arrogante e presunçosa. A senda que eu seguia era errada desde o início. Exaltar-me e exibir-me em meu dever me tornava igual a Paulo. Paulo sempre se exaltava e testificava de si, mesmo quando fazia o seu trabalho, e jamais em suas cartas ele testificou que o Senhor Jesus era o Deus encarnado. Ele só testificava o quanto ele sofria e sacrificava, dizendo até, porque para mim o viver é Cristo. E também dizia, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele fez os outros acreditarem que ele merecia uma coroa e recompensas. Vi que minha natureza era igual à de Paulo. Eu gostava de ser admirada e idolatrada quando as pessoas se reuniam ao meu redor e me elogiavam. Para onde quer que eu fosse, eu gostava muito de ouvir isso. Eu precisava ter um lugar no coração das pessoas. Como diziam as palavras de Deus, vi que minha natureza estava cheia de arrogância e presunção, relutância em adorar a Deus, um desejo de ser adorado. Eu era tão arrogante que tinha perdido toda a razão. Eu não era capaz de assumir meu lugar como um ser criado e adorar a Deus. E não tratava Deus como Deus, mas honrava a mim mesma. Usava o meu dever para ser admirada e idolatrada, o que me levou a enganar meus irmãos e irmãs. Quando surgiam problemas, eles confiavam em mim e me deixavam tomar as decisões. Eu trouxe as pessoas para diante de mim e estabeleci meu próprio reino. Como tal comportamento podia não suscitar a ira de Deus e levá-lo a me odiar? Certo. Minha doença era, na verdade, a justiça de Deus. É sim. Sim. Eu a merecia por praticar o mal e resistir a Deus. Eu agradeci a Deus por me disciplinar e pôr um fim aos meus malfeitos. Graças a Deus. Ao perceber isso, eu orei a Deus. A partir de amanhã, praticarei a verdade e renunciarei à minha carne. Exporei minha corrupção para que os outros vejam minha feiura, me vejam como eu sou e não me idolatrem mais. Durante os devocionais da manhã seguinte, eu li algumas palavras de Deus sobre ser honesto e aberto, e sobre como exaltar a Deus e testificar dele. As palavras de Deus dizem: ao dar testemunho de Deus, deveriam sobretudo falar mais de como Deus julga e castiga as pessoas, que provações ele usa para refinar as pessoas e mudar o caráter delas. Quanta corrupção foi revelada em sua experiência, quanto suportaram e como foram
finalmente conquistados por Deus. Falar sobre quanto conhecimento real da obra de Deus vocês têm e de como deveriam dar testemunho de Deus. E retribuir-lhe por seu amor. Vocês deviam pôr substância nesse tipo de linguagem, colocando-a de uma maneira simples. Não falem sobre teorias vazias, falem de forma mais realista, falem a partir do coração. É assim que vocês deveriam experimentar. Não se exibam com teorias vazias, aparentemente profundas. Isso faz com que pareçam ilogicamente arrogantes. Vocês deveriam falar mais de coisas reais, de sua experiência real, que são genuínas e são do coração. Isso é mais benéfico para os outros e mais apropriado para eles verem. Vocês costumavam ser pessoas que mais se opunham a Deus e foram as menos inclinadas a se submeter a Ele. Mas agora foram conquistadas. Nunca se esqueçam disso. Deveriam ponderar e refletir mais sobre esses assuntos. Uma vez que as pessoas os entenderem claramente, saberão como dar testemunho. Caso contrário, estarão propensos a cometer atos vergonhosos e insensatos. Graças a Deus. Compartilhar e comunicar experiências significa dar voz a cada pensamento em seu coração, a seu estado de ser, às suas experiências, ao seu conhecimento das palavras de Deus e ao caráter corrupto dentro de você. Então, permitir que os outros os discernam, aceitem as partes positivas e reconheçam o que é negativo. Só isso é compartilhar e só isso é verdadeiramente comunicar. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que, a fim de exaltar e testificar de Deus, devemos falar mais sobre nossa corrupção e rebeldia. Expor nossos pensamentos verdadeiros, falar sobre nossos motivos baixos, sobre o que fizemos e qual foi o desfecho, e sobre como experimentamos o julgamento das palavras de Deus e alcançamos autoconhecimento. Então devemos expor e dissecar nossa essência corrupta para que todos vejam como somos e falar sobre como Deus nos castigou e nos disciplinou e arranjou situações para nos guiar, para que todos vejam o seu amor pelo homem. Também devemos falar sinceramente de coração e não nos gabar nem exibir. Agora que eu tinha uma senda de prática, eu me abri aos outros em comunhão sobre como eu tinha trilhado a senda dos anticristos. Dissequei as consequências assustadoras de como eu tinha seguido essa senda e enganado as pessoas. E quanto mais comungava sobre isso, mais claramente eu conseguia ver. Graças a Deus. Depois outros disseram que não tinham percebido nada disso e que tinham sido enganados por minha fala esperta e também pelos bons atos. Uma irmã me disse: eu costumava pensar que você era ótima em praticar toda a verdade, como se você sempre conseguisse permanecer positiva, lendo as palavras de Deus. E agora eu vejo que você também é corrupta e que também tem sido negativa e fraca. Toda a humanidade corrupta é igual. Não podemos idolatrar ninguém, nem colocar ninguém num pedestal. É sim. Outra irmã disse: eu achava que você era realmente forte e nunca queria me abrir na sua presença. Eu achava que era tão corrupta comparada com você e agora eu vejo que somos iguais. Ai, quando as irmãs disseram isso, eu me senti envergonhada e também senti remorso pelo que tinha feito. Foi uma sensação muito ruim. Então eu pensei e disse a eles: não me admirem mais. Eu tenho trilhado a senda dos anticristos e enganei vocês. Então, meus parceiros e colaboradores usaram as palavras de Deus para me ajudar a me conhecer. E, de repente, me senti muito mais próxima deles. Me senti mais à vontade quando eu voltei para casa. Naquela noite, quase me esqueci da minha doença e dormi feito um bebê. Ai, eu fiquei encantada quando eu acordei no dia seguinte e vi que o meu rosto tinha voltado ao normal. Eu tinha melhorado em uma única noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Numa reunião depois disso, li isto nas palavras de Deus. Quando se trata daqueles cujos objetivos e intenções não são corretos, que amam a atenção e estão ansiosos para fazer coisas que causam interrupções com frequência, que declamam doutrina religiosa e são lacaios de Satanás e assim por diante.
quando se levantam, essas pessoas se tornam dificuldades para a igreja. E o comer e beber das palavras de Deus não dá em nada. Quando encontrarem tais pessoas ensinando, proíbam-nas imediatamente. Se não mudarem após muitos alertas, sofrerão perdas. Se aqueles que persistem em seus modos tentam se defender e encobrir seus pecados, a igreja deveria abandoná-los imediatamente e deixá-los sem espaço de manobra. Não percam muito para salvar poucos. Mantenham os olhos no quadro maior. Amém. 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 Graças a Graças Deus. a Deus. As palavras de Deus revelaram meu traço mais óbvio ao longo do último ano. Desde que tinha me tornado líder, eu sempre gostava de assumir a dianteira em tudo que eu fazia. Eu me exibia como se fosse melhor que todos. Quando discutia o trabalho com meus parceiros, embora tivessem suas próprias ideias, eu sempre assumia a liderança e eu cuspia as minhas opiniões superiores. Eu aparentava ser proativa e positiva, mas eu só queria que as pessoas me admirassem e eu queria me exibir em tudo. Pensando nisso, percebi que minha natureza arrogante tinha me levado a agir de modo tão vergonhoso. Os outros respeitavam a minha opinião e discutiam as coisas comigo. Estavam vivendo a verdade e realidade. Não eram ditatoriais nem arrogantes. Mas eu achava que isso significava que eu era melhor do que eles. Eu sempre queria ser condescendente e mostrar como eu era melhor. Era tudo tão risível. Me senti como um imperador em As Novas Roupas do Imperador, sem nenhuma autoconsciência, sabe? Eu não sabia quão vergonhoso era o meu comportamento, mas eu me exibia sempre que podia. Refletindo sobre o meu comportamento, eu me senti terrivelmente envergonhada. Eu pensava que era maravilhosa porque eu nunca tinha me conhecido. Quando eu pensei na senda em que estava, eu fiquei com medo. Especialmente quando eu li as palavras de Deus, que quando encontramos pessoas com motivos errados que amam se exibir, devemos proíbam-nas imediatamente. E que se elas não refletirem sobre si mesmas, mas inventarem desculpas, a igreja deveria abandoná-las imediatamente. Certo. Isso mostrava a justiça e a majestade de Deus. Eu tinha me exibido a cada oportunidade e acabei enganando meus irmãos e irmãs e levando-os a me idolatrar ainda mais. Isso fez com que eles não tivessem lugar para Deus em seu coração. Secretamente, transformei meus colaboradores em testas de ferro e eles deixaram de agir com responsabilidade. Correndo solta dentro da igreja, só causei prejuízos sem perceber isso ao mesmo tempo em que eu me via como uma estrela que estava em ascensão. Se Deus não tivesse me julgado duramente, eu nunca teria aprendido nada sobre mim mesma, nem sobre a senda errada em que eu estava e nem que estava numa senda sem retorno. É É verdade. verdade. Quando eu entendi isso, minha perspectiva começou a mudar. Eu pensava que se eu fosse uma pessoa capaz e admirada pelos outros, então exibir-me um pouco não faria mal nenhum. Eu achava que era glorioso. E agora eu percebi que me exibir de modo tão desprezível para fazer com que as pessoas me admirassem era uma atitude por demais vergonhosa. Amém. Eu senti como era desonroso não entender a mim mesma e não buscar uma mudança de caráter e seguir meu caráter arrogante e me exibir sempre que eu podia. Pessoas com humanidade são capazes de se livrar da sua arrogância, reverenciar a Deus, comportar-se corretamente, cumprir seu dever de modo prático e testificar de Deus em ação e palavra. Pessoas assim vivem uma vida sensata e digna. Amém. 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 Depois disso, me sentia enojada e repugnada sempre que eu me exibia involuntariamente. Então me lembrava conscientemente de que devia ser sensata e não me gabar. Não importava com quem eu estivesse. Eu devia, sobretudo, ser mais prática nas minhas comunicações e não me exibir. Amém. Antes de comungar sobre minhas experiências, eu orava a Deus pedindo que vigiasse o meu coração e corrigia meus motivos para que eu testificasse mais dele. Depois da comunhão, eu me perguntava se tinha me exibido naquilo que eu tinha dito. Às vezes, eu descobria que eu tinha me exibido um pouquinho naquilo. E quando eu me reunia novamente com o mesmo grupo, eu me desnudava e analisava meu comportamento anterior, para que todos discernissem as minhas palavras e não me idolatrassem cegamente. Depois de comungar dessa forma, os irmãos e irmãs eram capazes de ver minha estatura verdadeira.
e não me admirar mais. Graças a Deus. Essa é uma maneira tão prática de comunicar essas cenas. Sim. Lembrando tudo que tinha acontecido, Deus me deu uma chance de cumprir o meu dever. Mas eu tinha trilhado a senda do anticristo para fazer a minha vontade e me tornei seu inimigo. Devo tanto a Deus. Se ele não tivesse me disciplinado com essa doença, sem o julgamento de suas palavras, eu não teria nenhum autoconhecimento. Eu sempre costumava cantar o hino "Saiba que o castigo e o julgamento de Deus são amor", mas eu nunca tive uma experiência real e agora eu senti verdadeiramente que o julgamento, o castigo e a disciplina de Deus são de verdade seu amor e salvação. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fiquei muito comovida quando refleti sobre o amor de Deus. E me arrependi por não ter buscado a verdade. Eu estava determinada a buscar ser uma pessoa honesta. Em reuniões, eu me concentrava em como comunicar as palavras de Deus de um modo que testificasse dele. Quando eu estava com meus colaboradores, fazia um esforço especial para respeitar e afirmar suas opiniões que concordavam com a verdade. E eu parei de calá-los e de me exibir como antes. Meus parceiros e eu éramos iguais, e ninguém assumia mais a dianteira, e quando surgiam problemas, todos buscavam os princípios e colocavam em prática juntos. Eu era tão grata pelo julgamento e castigo de Deus, que me levaram a entender seu caráter justo, e comecei a reverenciá-lo. Busquei assumir o meu lugar como um ser criado enquanto servia a ele, e cumprir bem o meu dever. Agradeço a Deus Todo-Poderoso por me salvar. Amém. Graças a Graças a Deus. Deus. Que experiência maravilhosa. É verdade. Certo. O julgamento e castigo de Deus são seu amor e salvação para nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.